isso vai trazer para nós? Porque aqui tem, hoje nós temos vários estudos de teologia, teologia bíblica, teologia, vamos falar aqui, filosófica, teologia histórica, né? E tem a teologia sistemática. Então eu vou estar lendo aqui o texto, pra gente, conforme vai tendo alguma dúvida ou pergunta, a gente vai voltando, certo? Então vamos lá começar aqui para dar a introdução da teologia sistemática. Temos por definição de teologia sistemática qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia, como um todo, nos ensina hoje? O que a Bíblia, como um todo, nos ensina hoje? Sobre qualquer assunto. Ou seja, ela viabiliza, né, a reunião e entendimento de todas as passagens relevantes da Bíblia por vários tópicos, para então sintetizar o seu ensino de forma que auxilie o crer acerca de cada tema. Então, aqui fala sobre vários tipos de teologia, né, e nós vamos ver a teologia sistemática. Acho interessante aqui que ele fala assim, ó. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, ensinar o que Jesus ordenou é simplesmente ensinar o que ele falou nas narrativas do Evangelho e no Novo Testamento. Inclui também a interpretação e a aplicação da vida nos ensinos que deixou. A grande comissão não é só a evangelização, mas o ensino. E a tarefa de ensinar o que Jesus e o que a Bíblia nos ensina hoje. Assim, para ensinar é necessário reunir e abreviar os textos das Escrituras sobre um tema, sobre um determinado assunto. Então, o que nós vemos assim que é importante para nós? Quando Jesus fala para irmos, né, pregarmos o Evangelho e ensinar. E essa parte muitas vezes é esquecida pela igreja, o ensino. Colocar a pessoa entender mais profundamente aquilo que nós estamos pregando. Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas falam muito de Jesus, não é assim? As igrejas. Você conhece Jesus? Conheço. E fala de Jesus. Mas as pessoas não sabem quem é Jesus. Vai ser pergunta, mas quem que é Jesus? É aí que vai começar a teologia sistemática. Quem é Jesus? Ele fala, Jesus é Deus. Só Deus? Não. Jesus não é homem. É um homem. Mas como é? Jesus é homem ou Jesus é Deus? Então, a teologia sistemática, ela vai dar um alcance mais profundo a respeito dos ensinos. Porque o que acontece? Surgiram aí, durante a história, lá no século III, o Ário, e falou, não, Jesus, quem é Jesus? Jesus é um anjo, é um ser celestial. Pronto. Olha como que já vem para bagunçar todas as coisas. E aí ele trouxe o arianismo, né, que é os testemunhos de Jeová, são arianos. Eles creem que Jesus é o arcanjo Miguel. Então, olha como que a teologia sistemática, ela vai nos dar um alcance mais profundo a respeito de determinados assuntos, né, doutrinas da Bíblia. Então, por isso que é muito importante nós estudarmos a sistemática. Porque a teologia bíblica, ela vai nós aprendemos os textos. Que a gente fez aquele dia em Gálatas, né? A teologia bíblica. Nós vemos a história, quem é que escreveu, o ano que escreveu, o contexto, e depois nós fomos estudando os versículos. Então, ali vai uma teologia bíblica. Mas a teologia sistemática já vai fazer o quê? Ela já vai pegar pontos doutrinários importantes da nossa fé e vai aprofundar, deixar mais claro a respeito daquilo, como quem é Jesus, a Trindade, quem é o Pai, o que é o batismo,
sobre as Escrituras. E às vezes você pergunta para as pessoas: você crê na Bíblia? Creio. Mas a Bíblia não tem erro? Não, ela não foi escrita por homens? Foi, então ela tem erro. Será que tem erro? Como que é? Então a pessoa, quando ela não tem a teologia sistemática, ela não tem uma firmeza na sua fé. Aí entra na cabeça dela: mas será que a Bíblia tem erro? Porque foi escrita por homens? Vocês estão entendendo como que vai surgindo? E a teologia sistemática, ela vai fazer o quê? Ela vai ensinar: não, a Bíblia não tem erro. A Bíblia, ela é inerrante. Então, por isso que é muito importante, né, nós entendermos e estudarmos a teologia sistemática. Ela vai nos ensinar as doutrinas de uma forma mais profunda. Eu já quero começar, essa aqui era a sua introdução. E agora eu vou ler, e agora nós vamos começar o estudo. Certo? Então, a primeira coisa que nós vamos aprender hoje é sobre a doutrina da Palavra de Deus. O que significa a frase a Palavra de Deus? Na verdade, há vários significados que essa frase assume na Bíblia. Então, vale a pena distinguir claramente esses diferentes sentidos no começo desse estudo. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre a Palavra de Deus, né? O que significa essa frase, a Palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender da Palavra de Deus é que a Palavra de Deus como pessoa, Jesus Cristo. Se quiserem abrir aí, vamos abrir Apocalipse 19, 13. Pode ler. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Então, o seu nome se chama o Verbo. Aqui o Verbo é a palavra, né? Logos, é a mesma coisa. Então, quando fala-se a Palavra de Deus, ela se refere algumas vezes na Escritura como Jesus Cristo, uma pessoa, né? Como fala lá também em João, no Evangelho de João 1:1, né? Que diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, quando nós falamos sobre a palavra de Deus, uma das referências é Jesus Cristo, certo? A outra referência da palavra de Deus é a comunicação verbal de Deus. Fala-se a palavra de Deus, a comunicação verbal de Deus. Em qual sentido? O primeiro sentido, com os decretos de Deus. Então, às vezes, as palavras de Deus tomam a forma de decretos poderosos que causam os eventos ou até mesmo trazem coisas à existência. Disse Deus: haja luz e houve luz. Gênesis 1:3. Então, a palavra de Deus como os decretos, né? Deus falou e aconteceu. Fala também, né, no Gênesis 1:24, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. Lá nos Salmos também 33:6, vamos abrir, Salmos 33:6. Estou estudando junto com vocês, hein?
conforme for querer completar, complementar, ou falar alguma coisa, vocês ficam. Salmos 33, 6. Pode ler. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Os céus por sua palavra se fizeram. Então, aqui nós vemos a palavra de Deus como o decreto. Deus falou, Deus decretou e aconteceu. Ninguém pôde impedir aquilo que Deus falou de acontecer. Então, a primeira referência como comunicação verbal de Deus é a respeito dos decretos de Deus, aquilo que Deus determinou, falou e aconteceu. A segunda coisa que nós vemos como a palavra de Deus nessa comunicação verbal são as palavras de Deus de aplicação pessoal. Deus às vezes se comunica com pessoas sobre a terra, falando diretamente a elas. Então, uma comunicação pessoal entre Deus e a pessoa. Esses casos são exemplos da palavra de Deus de aplicação pessoal e se encontram-se nas Escrituras. Então, bem no início da criação, Deus diz a Adão, que fala lá em Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor lhe disse e lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então nós vemos o que aqui? A palavra de Deus, como Deus falando pessoalmente com a pessoa. Então Deus falou para Adão, conversou com Adão, certo? Então esse sentido também a palavra de Deus significa nessa teologia sistemática. Deus falando pessoalmente com as pessoas. O terceiro sentido dessa comunicação verbal são as palavras de Deus comunicadas por lábios humanos. Então, com frequência nessas escrituras, Deus levanta profetas para falar por meio deles. De modo evidente que, embora sejam palavras humanas, faladas em linguagens humana comum, por seres humanos comuns, sua autoridade e veracidade não sofrem nenhuma redução e ainda são inteiramente palavras de Deus. Então, Deus falando por meio de profetas. Vocês estão guardando aí? Sim. Palavra de Deus. Decreto, Deus fala e acontece. Deus fala diretamente para a pessoa. Deus fala através do profeta. Fala para o profeta e o profeta fala para o povo. Tudo isso é palavra de Deus. E a palavra de Deus em forma escrita, a Bíblia. Que faz parte ainda desse tópico, da palavra de Deus como comunicação verbal. Então, além das palavras de Deus em forma de decreto, as palavras de aplicação pessoal e das palavras de Deus comunicadas por lábios humanos, também encontramos nas Escrituras várias situações em que as palavras de Deus são colocadas em forma escrita. Então, são as quatro formas da palavra de Deus como comunicação verbal de Deus. Então, Deus, ele fala por ele mesmo, ele fala direto para a pessoa, ele fala pelo profeta e ele fala pelas Escrituras. Agora vamos entrar no tópico terceiro da palavra de Deus. O primeiro é a palavra de Deus como pessoa. O segundo, a palavra de Deus como comunicação verbal. E agora é o ponto de convergência do nosso estudo. De todas as formas da palavra de Deus, o ponto de convergência
teologia sistemática é a palavra de Deus em forma escrita, isto é, a Bíblia. Então, de todas as formas que nós vimos aqui que Deus se comunica, a que nós vamos estudar é a escrita, que é a Bíblia. Essa é a forma da palavra de Deus disponível para estudo, pesquisa pública, exame repetido e como base de discussão uns com os outros. Ela nos fala sobre a palavra de Deus e para ela nos conduz como uma pessoa, ou seja, a Jesus, a quem não temos agora em forma corpórea sobre a terra e cuja vida e ensino, por conseguinte, não somos capazes de observar nem de imitar de primeira mão. Então vamos entender aqui um pouquinho, a respeito disso. Então nós vamos estudar essa teologia sistemática. Por quê? Porque de todas essas formas que Deus fala, a única que nós temos como estudar é a Bíblia. Porque é aquela que Deus deixou para nós em forma escrita. Então, como que eu vou saber o que está certo, o que está errado, o que estão falando? A Bíblia. Mas, o profeta falou. Mas está de acordo com a Bíblia? Como que eu sei que é verdade ou que é mentira o que aquele profeta está falando? A Bíblia, tem que estar na Bíblia. Aquela igreja acredita nisso. Por que nós não acreditamos? Como que a gente vai ter a base? Quem está certo e quem está errado? A Bíblia. Então a Bíblia é o nosso ponto de estudo na teologia sistemática. Tem que estar nela, é o meio dela, como ele fala. Interessante, ele serve como uma pesquisa. É a única coisa que tem disponível para estudo é a Bíblia. Pesquisa pública. Todo mundo pode pesquisar, para ver se está certo ou não. É um exame repetido. E como base de discussão uns compara com os outros, Conversar, peraí, vamos ver, vamos analisar os bereanos, Então ele é um exame repetido. O que significa? Que nós temos que estarmos lendo e relendo, para ver se nós estamos fazendo da forma certa, a interpretação correta. Mas nós já leu lá e peraí, está tendo alguma divergência? Vamos todo mundo repetir então a leitura, Então, serve dessa forma, um exame repetido. Vamos rever para ver quem está errado. Alguém tem que estar errado. Se um acredita naquilo, outro acredita numa coisa totalmente diferente, alguém errou na interpretação. Então, vamos voltar para a Escritura. Então, a Bíblia será o nosso ponto claro de estudo. O cânon das Escrituras. Então, nós não devemos subestimar a importância dessa questão. As palavras das Escrituras são as palavras pelas quais nós nutrimos a nossa vida espiritual. Então, como nós nutrimos a nossa vida espiritual? Por meio da Bíblia. Porque eu não posso nutrir a minha vida espiritual de uma forma mística, sem a Bíblia. Eu penso que é assim que tem que fazer, eu aprendi que é assim que tem que fazer, assim eu me sinto bem, assim eu faço. Dessa forma a pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela morre espiritualmente. Porque o que vai nos alimentar e nos fazer permanecer de pé, firme, é a palavra de Deus, a Bíblia. Portanto, nós podemos reafirmar o comentário de Moisés ao povo de Israel a respeito da lei de Deus. Vamos lá, Deuteronômio 32, 47. (32) 47. Vamos ver o que Moisés falou. Nós estamos vivendo naquele tempo, no tempo em que as pessoas elas acreditam muito mais na religião, acreditam muito mais no pastor, acreditam muito mais na placa da igreja do que na própria Bíblia. Eu até passei aquele vídeo lá do padre lá,
Sim. A diferença nossa dos católicos e dos protestantes é que os católicos colocam a igreja acima da Bíblia, né? Ou seja, né, os homens, a interpretação deles, ou a religião deles acima da Bíblia, e os protestantes colocam a Bíblia acima, né, da religião dos homens. Isso é claro para nós. A Bíblia tem que ir para cima, porque é a mesma coisa que nós estamos vendo hoje na Constituição. Né? Os juízes, o que eles estão fazendo? Né? Eles estão acima da Constituição. Né? Eles que estão determinando o que tem que ser. Né? Estão deixando a Constituição de lado. É a mesma coisa a Bíblia. Né? É o que as igrejas estão fazendo hoje. Deixam a Bíblia de lado e eles se autoconstituem juízes sobre a religião. Né? E o que tem que fazer? Não, peraí, tem uma Constituição. A Constituição é a Bíblia. Né? Tem que estar acima. Seria mais ou menos isso. Pode ler. Só desligar. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias da terra, a qual, passando o Jordão, ides para a possuir. Porque essa palavra não é para vós outras coisa vã, né? Coisa sem valor, né? Antes é a nossa vida. E por esta mesma palavra prolongareis os dias aqui na terra, da qual passando o Jordão, ides para possuir. Então a palavra de Deus, ela é a nossa vida. Sem ela nós iremos morrer. Ninguém pode permanecer espiritualmente firme, vivo, sem a palavra de Deus. Então, por isso que nós entendemos que as Escrituras, elas aqui vão dar o parâmetro, para a nossa fé. Vamos começar aí, dentro do cânon das Escrituras, que é o tópico agora, o cânon do Antigo Testamento. Onde surgiu a ideia do cânon? A ideia de que o povo de Deus deve preservar uma coleção de palavras escritas por Deus. Então, como que surgiu essa ideia, né? E deveria ser guardada, né, as palavras que eram escritas, então, por Moisés e assim por diante, pelos profetas. Então, a própria Bíblia, ela dá o testemunho do desenvolvimento histórico do cânon. A coleção mais antiga da palavra de Deus eram os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, portanto, ela constitui o início do cânon bíblico, porque o próprio Deus escreveu sobre 2 tábuas de pedra as palavras que ele ordenou ao seu povo. Então, como começou a ser registrado, né, a palavra de Deus? Pelo próprio Deus, quando o próprio Deus escreve as tábuas de pedra com as leis e entrega a Moisés. Então, ali era um modelo que então eles passaram a executar, a copiar, para preservar a lei de Deus, né? A palavra de Deus. Até que foi escrito na pedra, né? Ou seja, para permanecer para sempre. Né? Você vê que uma pedra nunca vai acabar, vai ser para sempre. Então, era um modelo que Deus escolheu, né? Que a palavra dele deveria permanecer para sempre. Então, o próprio Deus escreveu e falou assim: tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Êxodo 31, 18. Então, elas foram escritas pelo Deus, acabou de falar, instruir, ensinar, e Deus, ele deu os ensinamentos compilados, né, para Moisés. Lemos novamente, as tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Está em Êxodo 32, 16. As tábuas elas foram depositadas na
Arca da Aliança, Deuteronômio 10, 5, e constituíam os termos do pacto entre Deus e o seu povo. Ou seja, Deus mandou Moisés preservar as escrituras, né? As tábuas, porque ele teve que guardar elas na Arca da Aliança, que simbolizava ali a presença de Deus. Então Deus manda preservar, não deu a coisa, agora joga fora, cabe. Não, guarda ela. E era o que tinha, né, que continha na Arca da Aliança, era as tábuas, cajado e os pães da propiciação. Não sei, mais alguma coisa. São 3 coisas. Depois vocês pesquisem isso, vocês não lembram não. Não lembro. Mas uma das coisas que Deus mandou preservar, acho que era o maná. Era o maná que tinha também na Arca da Aliança. Se eu não me engano. E constituir, então, os termos de pacto entre o seu povo e Deus. Então, essa era a ideia. Né? No Antigo Testamento, Deus deu a lei de forma escrita e mandou preservar a lei ao povo. Por que ele manda preservar? Porque tem uma importância para ser passada de geração para geração. Então, é algo importante e é algo que deve ser mantido e estudado. E o cânon do Novo Testamento? O desenvolvimento do cânon, né, desse conjunto de livros do Novo Testamento, começa com os escritos dos apóstolos. Deve ser lembrado que o registro das Escrituras ocorre principalmente em associação com os grandes atos de Deus na história da redenção. O Antigo Testamento ele registra e interpreta para nós o chamado de Abraão e a vida de seus descendentes, o êxodo do Egito e a peregrinação pelo deserto, o assentamento do povo de Deus na terra de Canaã e o estabelecimento da monarquia, o exílio e a volta do cativeiro. Então, o que fala aqui mais do Novo Testamento é a respeito dos escritos pelos apóstolos. Começa. Apesar que algumas cartas não eram apóstolos, né? Alguns não eram apóstolos, mas pelos apóstolos. Agora nós vamos ver as 10 minutinhos ainda? Tá. As 4 características da Escritura. Isso para nós é muito importante. A doutrina da Escritura, eu até postei um vídeo do John MacArthur, que fala que é a principal doutrina que tem. Se você não crê na doutrina das Escrituras, você não consegue crer nas outras coisas. Você tem que primeiro crer na Bíblia, no que a Bíblia ensina, para depois crer nas outras coisas. E muitas hoje religiões, placas de igreja, denominações, elas deixam a Bíblia de lado, né, e seguem outras coisas. Né, seguem a sua própria cabeça ou os ensinamentos errados e deixam a Bíblia de lado. E aqui vai ensinar para nós que a primeira coisa mais importante, né, é a respeito dessa doutrina das Escrituras. E nós vamos ver as 4 características das Escrituras. Os principais ensinos da Bíblia, a seu próprio respeito, podem ser classificados em 4 características, às vezes chamados até atributos das Escrituras, né? A primeira característica é a autoridade das Escrituras. A segunda característica é a clareza das Escrituras. A terceira característica é a necessidade das Escrituras. E a quarta característica é a suficiência das Escrituras. A autoridade das Escrituras significa que todas as palavras nas Escrituras são
palavras de Deus, de modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela é não crer em Deus ou desobedecer a Ele. Então, ele diz aqui, né, que tudo que está escrito é palavra de Deus, tudo que está na Bíblia, né? Não somente aquilo que nos convém, mas tudo. Né? É interessante que a linha romana, a linha de pensamento católica romana, quando eles interpretam a Bíblia, eles fazem a interpretação da seguinte forma. Quando eles começaram a colocar coisas na religião, como velas acesas durante o culto, imagens, terço, o pensamento deles é o seguinte, do romanismo: se Deus não proibiu, então nós podemos fazer. A Bíblia não fala nada que não pode acender vela durante o culto. Então, se a Bíblia não fala nada, nós então podemos fazer. A linha protestante, ela já tem um outro pensamento, que ele fala assim, ó, nós só iremos fazer o que a Bíblia ordena a fazer. Certo? Então, a Bíblia ordena acender vela durante o culto? A Bíblia fala isso? Não. Então, nós não acendemos. Você está entendendo? Então, uma linha fala, se a Bíblia não fala nada, nós podemos fazer. E a outra linha, não, nós só vamos fazer o que a Bíblia fala para fazer. Isso é muito importante, porque a maior parte das pessoas começam a colocar coisas dentro da igreja, porque falar na Bíblia não fala nada que não pode, então a gente faz. Né? A Bíblia não fala que não pode fazer algum evento, alguma coisa, um teatro. Então nós podemos fazer, ela não proíbe, vamos fazer. Um culto, tá? Não, peraí, nós não. Em nenhum momento Jesus ensinou que era para fazer teatro na hora do culto. Então a gente não faz. Então a nossa linha é sempre as Escrituras. Somente o que a Bíblia ordena a fazer. Está dando para entender? Sim. Dentro disso, nós vamos ver então só para terminar essa página aqui. Primeira coisa que nós vamos ver aqui então, todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus. Primeiro tópico a respeito disso. Isso é o que a Bíblia afirma a seu próprio respeito. Então, há muitas afirmações na Bíblia declarando que todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus, ao mesmo tempo em que são palavras escritas por homens. No Antigo Testamento, isso se vê com frequência na frase introdutória, assim diz o Senhor, que ocorre centenas de vezes. Então, no mundo do Antigo Testamento, essa frase seria reconhecida como idêntica em forma de expressão, assim diz o rei, usada para introduzir um edito de um rei a seus súditos, edito que não poderia ser desafiado nem questionado, mas simplesmente obedecido. Então, da forma que era usado no Antigo Testamento, naquela época, pelos reis, o rei fazia um decreto e todos se submetiam. Essa mesma frase que era falada é a mesma frase usada pelos profetas, né? Só que assim diz o Senhor. É como se o próprio Deus estivesse falando e estabelecendo os seus decretos, a sua vontade. Então, sempre quando diz assim diz o Senhor, era Deus falando ao povo. Danilo, só essa questão de assim diz o Senhor, hoje em dia as pessoas usam isso, né? Para as profecias, né? Só que essa profecia é a própria palavra. É a própria palavra. É a própria palavra de Deus. A diferença é que a diferença hoje é que as pessoas dizem que dizem que é a palavra, mas não é a palavra que nós usamos, né? A Santa Escritura. Porque nós entendemos que hoje, como o cânon está completo, Antigo e Novo Testamento, né? Que é o Antigo, os profetas,
né? Moisés os profetas, a lei dos profetas, e no Novo Testamento os apóstolos, né? Sobre o qual seria edificado a igreja. Então, sobre o fundamento dos apóstolos. A partir do momento que morreu o último dos apóstolos, cessou, no nosso entendimento, a linha profética. Porque agora a nossa profecia é as Escrituras. Então, quando alguém fala, assim diz o Senhor, ele tem que falar a Bíblia. Assim diz o Senhor, lá em Mateus, tal, tal, tal. Aí sim. Né? Agora, a pessoa ela não pode fazer uma linha profética fora da Bíblia. Né? Por isso é importante nós estudarmos, né, a Bíblia e entendermos sobre essa doutrina sistemática da Bíblia. Porque se nós voltarmos somente para a Bíblia, nós não seremos confundidos por falsos profetas ou por falsas, né, profecias, né? Então, para nós agora é uma coisa mais centrada. Quando a pessoa fala, onde está escrito isso? Qual é a base para isso? Por que isso? Então, há o questionamento para nós entendermos a respeito dessas coisas. E fora também que a profecia bíblica é bem diferente das profecias hoje das pessoas, né? Eles fazem umas profecias, Deus manda te falar que amanhã você vai ter um emprego, Deus manda te falar que você ficou curado, Deus manda te falar, mas você não vê nenhum tipo de profecia desse na Bíblia. Né? Era outros tipos de profecia e Deus falava à nação, ao povo, ao trazer arrependimento. Era outro tipo de profecia, bem diferente do que nós vemos hoje. Dessa forma, quando os profetas diziam assim diz o Senhor, eles estão reivindicando a condição de mensageiro do soberano rei de Israel, o próprio Deus, e declarando que suas palavras são palavras de Deus com autoridade absoluta. Então, quando, né, Jeremias falava, Isaías, assim diz o Senhor, pronto, ali era Deus falando realmente a vontade, falando a vontade dele, e era soberano aquela palavra. Ninguém poderia ir contra aquela palavra. Então, quando um profeta falava dessa forma em nome de Deus, cada palavra dita vinha de Deus. Senão, ele seria um falso profeta. A gente pegar aquele cara lá que profetizou que o mundo ia acabar, né? Se fosse a gente seguir aqui a linha, ele tinha que morrer, né? O falso profeta, ele era apedrejado, né? Se ele fosse um falso. Se não se cumprisse o que ele falou, tinha que ser morto. Mas hoje, né? Então, por isso que tem um monte de falsos profetas. Então, como nós conseguimos identificar? Através da Bíblia. O segundo ponto é que nós somos convencidos a aceitar as reivindicações da Bíblia, de que ela é a palavra de Deus à medida que lemos. Uma coisa é afirmar que a Bíblia alega ser a palavra de Deus. Outra coisa é convencer-se de que essas afirmações são verdadeiras. Então, a nossa convicção definitiva de que as palavras da Bíblia são palavras divinas vem quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, nas palavras da Bíblia e por intermédio delas, dando-nos a segurança íntima de que essas são as palavras do nosso Criador falando conosco. Então, a gente fala assim, ó, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, como assim a palavra de Deus? Muitos não vão entender a respeito disso, não vão crer e vão, né, questionar. Mas por quê? Porque ela se torna verdadeira para nós depois que o Espírito Santo então faz a obra de nós crermos. Né? E aí ele nos dá essa convicção, né, essa segurança e tudo mais em nosso coração. Por isso que nós cremos na Bíblia. Então não são todos que vão crer, né, na Bíblia como palavra de Deus. E pior que são muitas igrejas que não creem, porque quando você fala, eles retiram aquilo que não serve e só quer usar o que serve. Logo depois de explicar que a sua mensagem apostólica consistia de palavras ensinadas pelo Espírito Santo, Paulo diz: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las,
porque eles se discernem espiritualmente. Então, a parte do trabalho do Espírito de Deus, uma pessoa não receberá verdades espirituais. E, em particular, não receberá e nem aceitará a verdade de que as palavras das Escrituras são, de fato, palavras de Deus. Outros indícios são úteis, mas não são totalmente convincentes. Então, a sessão anterior não foi escrita para negar a validade de outros tipos de argumento que podem ser usados para sustentar a afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus. Para nós, é útil saber que a Bíblia é historicamente precisa, tem coerência interna, contém profecias que se cumpriram centenas de anos mais tarde, influenciou os rumos da história humana mais do que qualquer outro livro, vem mudando a vida de milhões de indivíduos ao longo da história, pessoas encontraram a salvação por meio dela, possui muitos ensinos, possui em seus ensinos beleza majestosa e profundidade que nenhum outro livro pode superar e afirma centenas de vezes ser a verdadeira palavra de Deus. Isso é interessantíssimo para nós, porque o que a Bíblia ensina para nós, como a parte moral da sociedade, tudo que a sociedade acredita como moralidade, como certo, vem da Bíblia. Né? Olha que livro fantástico. Por que a pessoa não rouba? Por que roubar não é o certo, matar não é o certo, adulterar não é o certo? Por que não? De onde que veio isso? Da Bíblia. A Bíblia fala que é errado. Então, junto à Bíblia, com o Espírito Santo, ela traz o convencimento de que aquilo é o certo e aquele outro é o errado. Então, olha que interessante. Né? A nossa parte moral, né, da sociedade, ela vem da Bíblia. Né? Historicidade, né, ela é escrita em 2000 anos do Antigo Testamento, né, da primeira ao último livro, em torno de 2000 anos, por mais de 60 autores diferentes, né, em um tempo em que não se havia contato um com o outro. Não é igual hoje, nós estamos acostumados no WhatsApp, você tem contato com todo mundo. Mas naquela época você morava numa aldeia que você não conhecia ninguém do outro lado, nem sabia que tinha alguma coisa do outro lado. E aquela coisa escrita por aquele homem, aquele profeta, juntava com aquele de 100 anos depois, escrito lá no outro canto de outro lugar, né, como uma continuação, né, e do outro lá, e do outro, de um monte de autores, e no fim, você vê que tudo alinhado, né, centenas de anos depois, por pessoas que não se conheceram, né, você vê como que é um livro perfeito. Ele consegue se sustentar ao longo de toda a história da humanidade, até nos nossos tempos. Imagina o nosso tempo, né? A Bíblia se sustentando, né, no nosso tempo, em que é uma cultura totalmente diferente, um tempo totalmente diferente. E ela, mesmo assim, é o padrão de excelência, mesmo há tantos anos, é uma cultura como a nossa. Ela se sustenta e permanece, né, no topo. Então, de todos esses e outros argumentos, são úteis para nós e removem os obstáculos de qualquer outra forma que levariam contra a nossa fé nas Escrituras. Mas todos esses argumentos, considerados separadamente ou em conjunto, não conseguem ser convincentes de maneira definitiva. Nós terminamos aqui. 4. As palavras das Escrituras são autocorroborantes. Ou seja, vamos lá. Elas não podem ser comprovadas, entre aspas, como palavras de Deus, apelando-se a alguma autoridade superior. Pois, caso se apelasse a uma autoridade superior, por exemplo, exatidão histórica, uma coerência lógica, como recursos para provar que a Bíblia é a palavra de Deus, então a própria Bíblia deixaria de ser a nossa autoridade mais alta e absoluta
e ficaria subordinada em matéria de autoridade àquilo a que apelássemos a fim de provar que ela é a palavra de Deus. Se no final das contas apelamos à razão humana, ou à lógica, ou à exatidão histórica, ou à verdade científica como autoridade pela qual se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus, então estamos pressupondo que a coisa para a qual apelamos é uma autoridade superior às palavras de Deus e também mais verdadeira e mais confiável. Então, aqui o que ele quer tratar para nós é isso. Que nós não devemos apelar para a nossa razão humana. Muitas vezes nós queremos responder as coisas de forma científica, principalmente os ateus. Eles querem tratar a Bíblia como um livro científico, né, para provar para eles se tem erros científicos ou não, e assim por diante, né, ou de pensamentos, ou de qualquer outra coisa. Então, quando a pessoa ela apela por essa razão, por esse entendimento de razão lógica, né, ele acaba deixando as Escrituras como a palavra de Deus. Então, mas a exatidão de quando aconteceu, porque a Bíblia fala tal, mas quando é que aconteceu isso? Mas esse rei que está citando aqui não tem nos documentos históricos da história, assim, né? Dos povos, né? Ou algum ano, esse ano aqui não está batendo com esse outro ano. Então, as pessoas muitas vezes começam a colocar essa historicidade, ou colocar algumas coisas lógicas, né, ao pensamento da Bíblia. Então, a Bíblia é um livro de fé, não é livro científico, não é livro de história, é um livro de fé. Vai falar sobre o povo de Deus. Então, são essas, por enquanto, os quatro argumentos a respeito. O que é importante nós sabermos disso? Porque muitas vezes nós vamos ser questionados, né, em alguns pontos. É o ponto científico, mas a Bíblia nesse ponto não está certo, alguma coisa. Ou no ponto histórico, né, de alguma coisa, de algum rei, de alguma data, não está batendo, alguma coisa assim. Então, às vezes nós vamos ser questionados. E muitas vezes nós temos que entender que a Bíblia não é um livro que, apesar de não ter nenhum erro, ser inerrante, é totalmente verdade e inerrante, mas ele não é um livro histórico, não é um livro que vai falar de ciência, não é um livro que vai falar de fé, que vai contar a história de redenção, a história do pecado, da redenção, da libertação do povo até chegar a Cristo. Então é isso que a gente precisa de entender nesses pontos para poder, quando alguém perguntar, a gente poder então falar, discutir e argumentar em algum desses pontos.